professora Márcia e hoje nós vamos fazer uma atividade de matemática. Vamos pensar matemática e emprego. Será que o tema combina? Como? Como eu posso ver presente a matemática dentro do meu emprego? Você sabe qual é o valor do salário mínimo? E o que é esse salário mínimo? Por exemplo, se você vai trabalhar todo dia e no final do mês você recebe o salário. Pode ser um salário mínimo, ou mais ou menos. Um salário mínimo. Qual é o valor do salário mínimo no Brasil? O salário mínimo atualmente no Brasil é R$ 1.100. 1.100. Parece que é muito? Não, não é quase nada. Vamos ver uma coisa. O número 1.100. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o valor posicional de cada número. Cada número tem uma posição própria. O nosso sistema no Brasil, ele é o sistema decimal, de base 10. O que significa isso? Nós temos 10 números diferentes que compõem o nosso sistema. Veja, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vocês perceberam? 10 números diferentes. Se eu organizar os números de outra forma, por exemplo, juntar 1 com 2, eu tenho 12. Se eu juntar o 5 com 2, eu tenho 25. Eu também posso mudar a ordem desses números. Nesse caso, ficaria 52. Vocês perceberam que se eu organizar os números, eu tenho outro número, mas sempre são os mesmos números, de 0 até 9. Nós sempre contamos em grupos de 10. Quando chega no 10, eu troco. Por exemplo, eu tenho aqui 9 unidades. Significa unidades. É esse sinal. Então, aqui eu tenho 9 unidades. Se eu colocar mais uma unidade, eu vou ter, então, 10. Eu troco de unidade para dezena, uma dezena. Significam a mesma coisa, 10 unidade ou uma dezena, são iguais. Se eu colocar aqui mais 9 dezenas, olha só, presta atenção. Se eu colocar aqui mais 9 dezenas, o que acontece? Olha só essa plaquinha. São 10 dezenas que se transforma em uma centena, que é 100. 100 o quê? 100 unidades. Cada quadradinho desse, quando agrupado em 10 dezenas, são 100 unidades. Ou 10 dezenas, olha só. 10 dezenas se transforma em uma centena. E o sinal é esse. Tem esse sinal que a gente trata por esse daqui, ó, esse sinal.
Uau, mas é fácil, né? Agora, se eu colocar aqui mais 10 centenas, mais 10 não. Se eu juntar aqui 10 centenas, o que acontece? Se transforma em milhar. E significa esse sinal. Milhar aqui é 1.000, então esse significa 1 milhar. 1.000. 1.000 o quê? 1.000 unidades desse quadradinho aqui. Olha só. 1.000 tem quantas unidades? Tem 1.000 unidades. É muito, né? Agora, uma centena tem quantas unidades? Quantas? Tem 100 unidades. E agora? Uma dezena. Quantas unidades tem? Tem 10. E por fim, uma unidade. Quantas unidades? Uma só. Então agora eu vou explicar para vocês a atividade. Vamos pensar no valor do salário mínimo. Vocês já sabem o valor. É R$1.100. Você sabe também que cada número tem uma posição própria. Vamos pensar na posição do valor do salário mínimo, 1.100. Sempre a gente tem que começar pelo último número, no caso, olha aqui, 1.100. O último número é esse, o 0. Então, qual é a posição dele? No meu sistema decimal, ele ocupa a posição da unidade. E agora, o outro 0, qual é a posição que ele ocupa? No meu sistema decimal, ele ocupa a unidade, já foi. Então, agora é a dezena. Agora eu tenho esse 1. E esse 1, qual é a posição? No sistema decimal, ele ocupa a posição da centena. Muito bem. Agora, por fim, o último número, quer dizer, o primeiro. Qual é a posição dele? Só pode ser essa, o milhar. 1.000. Vocês perceberam? Agora é vez de vocês tentarem na atividade. Por exemplo, a atividade 1 tem 3 números A, B e C. Vocês precisam o quê? Decompor, separar os números e colocar cada um na posição correta. A letra A gente tem o quê? 5.356. O 6, qual é a posição que ele ocupa? E o 5? Responde aqui certinho. Precisa também pensar quantas unidades, quantas dezenas, quantas centenas e quanto milhar. Por exemplo, se eu pensar em 5, tem ali 5 dezenas. Então, eu tenho 5 barrinhas aqui. Então, a resposta é 5, entendeu? Precisa responder ali e fazer os outros também. Todos são iguais. Agora, a gente vai pensar, vocês já sabem, por exemplo, o valor do salário mínimo, novamente. Então, muito bem, é 1.100. Agora, vamos pensar. Desses 3 números que aparecem lá, A, B e C, qual deles é maior do que o salário mínimo? Veja bem, tem 3 números. Qual deles é maior do que o salário mínimo? Muito bem, é só responder. E agora, nós temos outra pergunta. Vamos pensar. Aqui eu tenho 1.100 o salário mínimo.
E aqui eu tenho os 3 números, A, B e C. Qual deles é exatamente igual a 3 salários mínimos? Uau, como assim? Peraí que eu vou explicar. Aqui eu tenho um salário mínimo. Eu preciso de 3 salários mínimos. 1.000 e 100. Então, eu preciso de 3. O que eu preciso fazer? Somar. Então, mais 1.100, mais 1.100. Os 3 tem que somar. Entendeu? E aí você coloca a resposta aqui. Mas ainda tem que pensar. Qual desses 3 números aqui é igual a 3 salários mínimos? Responde para mim. E agora, essa coluna aqui, você precisa, é fácil ligar as notas de papel ao seu nome correspondente, ok? A última atividade, atividade 3, eu vou dar um outro exemplo. Imagine você indo trabalhar. Aí no final do mês, você recebe um salário mais ou menos de R$572. Uau! R$572 é bem pouquinho, né? Mas olha aqui. Aqui eu tenho um salário mínimo e aqui eu tenho R$572. Qual deles é maior? Esse, o salário mínimo, ou esse? Muito bem, o salário mínimo é o maior e o que você recebeu é menor. Eles estão te enganando, hein? Então, aqui eu tenho, por exemplo, R$552. Somando tudo dá 572. Pergunta: quantas notas, dinheiro de papel, eu preciso para somar 572, cada um na sua posição? A centena, a dezena e a unidade. Então, vamos lá. 500 na centena, 70 na unidade, da dezena e 2 na unidade. Quanto dinheiro eu preciso para chegar a 500 de papel? E quantas notas eu preciso? Por exemplo, aqui eu tenho 100, 200, 300, 400, 500. 5 notas de 100, a resposta é essa. E agora, quantas notas eu preciso para somar 7 dezenas? Lembra que 7 dezenas é igual a 70. Lembra aqui? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Então, é igual a 70. Eu preciso de uma de 50 mais uma de 20, igual a 70. Então, eu preciso de uma nota de 50 e uma nota de 20. Quanto de papel eu preciso? 1. Quantos de 20 eu preciso? 1. É só responder ali. Precisa somar 70, que são 7 dezenas. E agora, falta 2, o último lá. Eu já falei de 50, do 500, do 70 e agora o 2. É fácil, né? Qual 2? O 2 é da unidade. Quantas dinheiro, nota de papel eu preciso? Eu preciso para a unidade uma só. Vocês entenderam? Agora é vez de vocês responderem o exemplo. Precisar fazer essa atividade.